reino de Deus e toda a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. O homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Olá, meus amados irmãos, Deus vos abençoe a todos. Estamos retornando, com mais uma etapa desse trabalho. E como disse este corinho que eu acabei de cantar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, Então, meu precioso amigo, nesta noite estou aqui para falar do Senhor Jesus uma vez mais, de uma forma simples, como eu tenho mencionado várias vezes para os irmãos, Eu até mesmo cheguei a mencionar no outro vídeo, que se os irmãos dependerem do meu ensinamento, ou do meu conhecimento, eu de nada sei, não tenho muito estudo, mas os irmãos lembram que eu comentei sobre crer na mensagem de um profeta. Nós devemos crer, foi assim em todas as eras passadas, e Deus tem um plano que Ele não muda, Deus não fala diretamente com um grupo de pessoas, com uma igreja. Deus fala com um homem, na forma de profecia, trazendo uma mensagem para aquela era, para aquele tempo. Então, esta forma que Deus tem, meus amados irmãos, de fazer as coisas, muitos não entendem, Sempre foi assim. Deus traz uma mensagem para o seu homem escolhido para aquele tempo. Aquele homem vem e fala ao povo, e aquela mensagem sai e alcança a congregação, alcança o povo, A congregação de Deus, o povo de Deus. Sempre foi assim. Talvez você que está me vendo ou me ouvindo pela primeira vez, você tem se perguntado, por que o irmão Fernando coloca aquelas duas fotos ali, aqueles dois quadros, de um homem com algo ali sobre a cabeça, aquele círculo. Nós vamos falar sobre essas coisas nos próximos vídeos, meus amados irmãos, mas hoje eu já quero falar assim desta forma, Nós cremos que o William Marion Branham, que é este homem que aqui está, com este sinal na cabeça, a coluna de fogo que foi fotografada, nós cremos ser ele o profeta de Deus para esse tempo, E Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre as suas promessas, e nas Escrituras Sagradas temos promessas que falam desse tempo, Desse episódio que houve alguns anos atrás. E temos também esta nuvem que está aqui em cima. Quero falar para os irmãos que isso aqui foi um acontecimento que houve ali nos Estados Unidos, onde o nosso mensageiro residia, alguns anos atrás. Na abertura dos selos, esta nuvem apareceu nos céus, e formaram o rosto de Cristo,
Se nós formos virar essa nuvem para o lado direito do nosso vídeo, nós vamos ver que ali tem um formato do rosto de Cristo, mas sobre esse assunto nós queremos falar no próximo vídeo, né? Nós não adoramos isso. Nós colocamos isso aqui nesse vídeo, num vídeo como esse, como um sinal, né? Para quem está nos ouvindo, está nos vendo, né? Que este é o sinal de Deus para o tempo do fim, para a era que nós estamos vivendo, né, meus amados irmãos? E nesta noite, como eu mencionei, né, prometi para os nossos irmãos, alguém pediu para falarmos um pouquinho sobre a semente da serpente, mas para falar sobre esse assunto nós precisamos tomar, né, assuntos lá do começo, lá do princípio. Temos mensagem, temos Bíblia, né, para explicar isso para os nossos irmãos. E nós queremos nessa noite dar início a esse assunto. No vídeo passado, nos outros 2 vídeos, né, eu dei o meu testemunho de livramentos que Deus fez na minha vida. Eu aconselhei os irmãos, né, a estudarem a Bíblia sobre a promessa, né, que Deus tem para esse tempo, nos enviando um profeta como Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse 10 e 7 e tantas outras escrituras que apontam, né, esta promessa para esse dia. Mas hoje, nesse terceiro vídeo, eu quero falar um pouquinho, meus amados irmãos, começando, né, aqui sobre aquelas 2 árvores do jardim, né, que ali quando houve aquele acontecimento no Jardim do Éden, né, onde Eva e Adão e a serpente se encontraram ali, houve um episódio ali que nós vamos desenrolar aos poucos neste assunto que vamos abordar nesta noite. Mas antes de lermos as Escrituras, eu gostaria de fazer uma oração, né? Quero fazer uma oração para que Deus tome a direção neste assunto, né? Então quero convidar você para fechar os teus olhos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e vamos falar com o autor, né, dessas escrituras, desta palavra tão gloriosa, palavra que nos dá vida, né, meus amados irmãos? Palavra que nos salva, né? Esse é o nosso porto seguro, não há para onde corrermos, nós precisamos crer cada dia na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para esse momento. Precioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, viemos à sua presença, Pai, pedir a Ti, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre nossas vidas nesse instante, aos nossos ouvintes, uma cura, uma libertação, que o Senhor possa atender, Senhor, a súplica desse homem, dessa mulher, desse jovem, desta criança, aqueles que nos ouvem nesse momento, Senhor, que possa receber a bênção, Senhor, que mais precisa, Pai. Uma cura, uma libertação. O Senhor possa abrir os entendimentos, Senhor, porque nós precisamos entender Sua palavra, Senhor, para podermos caminhar por ela, Senhor. Nessa hora, Pai, abençoe esse momento, que possamos ter a direção do Senhor, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos, Pai. Amém e amém, Jesus. Nós vamos ler, meus amados irmãos, juntamente com você, vamos ler Efésios, no capítulo 1. Tem as escrituras já prontas, marcadas aqui, né? Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Preste bem atenção nisso, meu amado ouvinte. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Eu vou ler um pouquinho mais aqui, vou chamar a atenção de você. E nos predestinou
para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, se você observar essas escrituras, já fala de algo, meu precioso irmão, que isso veio desde antes da fundação do mundo, que ele nos elegeu, o Senhor nos predestinou para filhos de adoção. Então isso já é algo antes da fundação do mundo. Antes que houvessem céus e terra, o Senhor já havia feito uma programação, né? Ele já havia nos escolhido o seu povo como filhos e filhas do Senhor. Ele nos escolheu. Não foi nós que escolhemos seguir o Senhor, mas Ele escolheu a nós. Ele nos escolheu. Então isso você pode observar que é algo que vai combinar com o assunto que eu vou falar nesta noite. Mas eu quero ler as mensagens do profeta, quero ler as escrituras sagradas e eu quero falar nesta noite sobre essas duas árvores que foram colocadas lá no jardim do Éden. Eu quero ler na mensagem do nosso profeta. Você pode perguntar assim, irmão Fernando, essas duas árvores que foram postas lá no jardim do Éden, quem eram essas duas árvores? Então o nosso mensageiro diz assim, vamos ler aqui um pouquinho antes, meus amados. Se você observar em Gênesis 2, 8 e 9, ali houve a formação do jardim. Eu quero ir lá atrás na Bíblia Sagrada e nós vamos ler um pouquinho lá. Lá em Gênesis, no capítulo 2, para entendermos bem certinho, né, meus amados irmãos. Já que alguém me pediu para falar um pouquinho disso, vamos voltar lá atrás e vamos ler para compreendermos, né? Quem sabe essa pessoa está me vendo, está me ouvindo, né? E aqui com muita simplicidade, né? Que, como estamos falando, Deus poderá ir abrindo, né? A mente, o pensamento dessa pessoa para conhecer um pouquinho mais, né? Da Bíblia Sagrada. Então aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículos, a partir do versículo 8 e 9, vamos ler aqui. Diz, aqui foi a formação do jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Preste atenção, meus amados, né? Ali o Senhor tinha criado toda árvore boa, né? Toda árvore que dava fruto, que era boa para a comida. Agora você vê ali, uma continuação aqui. E a árvore da vida, no meio do jardim. Você vê que aqui já é um outro assunto, né? E em seguida mais um outro assunto. E, você vê que tem um E aqui, né? E a árvore da ciência, do bem e do mal. Então essas duas árvores que foram colocadas ali no meio do jardim, junto com as outras árvores que eram boas para comer, eram duas árvores diferenciadas, meus amados irmãos. Então, vamos ler na mensagem do nosso mensageiro o que ele diz sobre isso. Ele pregou uma mensagem, as 7 eras da igreja. A era da igreja de Éfeso. O nosso mensageiro diz assim: agora, já que temos vindo até aqui, deixe-me tratar de cristalizar o pensamento sobre este assunto, para que você possa ver a necessidade deste estudo da doutrina da semente da serpente. Assim como temos tido. Começamos com o fato que havia duas árvores no meio do jardim. Então ele já começa falando, duas árvores diferenciadas, né? Porque haviam várias árvores ali, porque foram criadas pelo Senhor. Agora, quando fala em árvores, nós precisamos ver a interpretação disso, a revelação disso, meus amados irmãos, né? Então haviam duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus, diz o mensageiro. Agora sabemos que ambas as árvores, um pouquinho antes, a árvore da vida era Jesus.
A outra árvore definitivamente era Satanás, por causa do fruto que veio como fruto daquela árvore. Por causa do que veio como fruto daquela árvore. Agora sabemos que ambas as árvores tinham relação, tinham uma ligação com o homem, ou nunca haveriam sido postas ali. Você está entendendo? É uma linguagem muito simples, né? Que o nosso mensageiro tinha, mas ele era muito direto, né? E um profeta, você sabe que entende as coisas porque Deus revela para ele. Então não há engano nisso, meu precioso amado irmão. Não há engano nisso. Pode crer que isso que o nosso mensageiro falou é o que realmente é. Não existe engano na mensagem de um profeta, porque um profeta é a boca de Deus na terra. Então ele diz assim: se aquelas duas árvores foram postas ali, é porque havia uma relação, uma ligação com o homem, ou nunca elas haveriam sido postas ali. Elas tiveram que ter parte no plano e propósito soberano de Deus. Veja bem, meu precioso irmão, isso é glorioso, está se encaminhando exatamente para onde queremos chegar. Lá na semente da serpente, o que realmente isso significa, o que isso representa, né? Então o mensageiro diz assim: então havia um propósito soberano de Deus em sua relação com o homem e com Deus mesmo. Ou nós nunca poderíamos atribuir onisciência a Deus. Até aqui, tudo é verdade, diz o mensageiro. É certo. Agora, a palavra definitivamente mostra que desde antes da fundação do mundo, o propósito de Deus era de compartilhar sua vida eterna com o homem. Veja só, meus preciosos amigos, Deus sempre teve isso em sua economia, em seu pensamento, em seu planejamento, de compartilhar a vida eterna com o homem. Mas, irmão Fernando, por que Deus deixou entrar o pecado no mundo? Meus amados irmãos, sendo isso tudo um propósito de Deus, Deus tinha em sua mente, em seu plano, de ser um salvador, ser um curador, mostrar para o homem o quanto de poder ele tem. Ele queria mostrar que ele poderia curar o homem, que ele poderia salvar o homem, que ele poderia abençoar o homem. Então, meus amados irmãos, tudo isso estava no plano, na mente de Deus. Então nós não podemos discutir com Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Era plano dele. Então, os meus amados irmãos, então diz o mensageiro: até aqui tudo é verdade, tudo é certo. Agora, a palavra definitivamente mostra que desde antes da fundação do mundo, o propósito de Deus era de compartilhar sua vida eterna com um homem. Em seguida, o nosso mensageiro lê as escrituras que eu acabei de ler, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, meus amados irmãos, antes que fossem criados o Jardim do Éden, antes que houvesse mar, a lua, as estrelas, tudo isso, antes de Deus formar tudo isso, antes de haver Deus criado o Jardim do Éden, Deus já havia em sua mente nos pré-ordenado, Deus já havia nos escolhido antes de tudo ser feito, antes da fundação do mundo. Agora vamos aqui nas Escrituras Sagradas, vamos caminhar um pouquinho nas Escrituras Sagradas. Já lemos uma parte da mensagem do nosso profeta, ali, se você observar, meus amados irmãos, Adão e Eva, eles podiam comer de todas as árvores. Eles podiam comer, inclusive, da árvore da vida. Quando eles estavam ali no jardim, eles nunca foram proibidos de comer, da árvore da vida, enquanto eles estavam alinhados com a ordem de Deus. Se você observar, Deus formou o homem, formou o jardim do Éden, mas lá em Gênesis 16, vamos inclusive ler, em Gênesis 2,16, ali houve uma ordem.
Vamos ler aqui, Gênesis 2,16, versículo 16, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Então você pode observar que, inclusive, a árvore da vida, o homem podia comer. Adão e Eva, eles podiam comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida, que era Cristo. Mas se você observar, aqui já vem, vamos olhar aqui, depois em Gênesis 1 a 14, veio a queda, porque eles quebraram a ordem de Deus. Agora você vê, aqui veio a ordem, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então foi a única árvore que houve a proibição. A árvore da vida e das outras árvores, a árvore da vida, que como falou o mensageiro, era Cristo, eles podiam se alimentar de Cristo. Eles podiam se alimentar da vida eterna, que era Cristo. E das outras árvores, sendo um fruto natural, eles podiam comer também. Mas quando veio a ordem que da árvore da ciência do bem e do mal, eles não podiam tocar, eles quebraram essa ordem. Olha só. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Preste atenção nessa frase. Certamente morrerás. Olha só, e ali em cima, esta outra partezinha eu quero que você guarde também, De toda a árvore do jardim comerás. Viu como Deus ordenou a eles? De todas as árvores vocês podem comer. Agora vamos ver, irmãos, o que ocasionou a queda de Eva. Olha só, aqui em Gênesis, na continuação, capítulo 3, aqui veio a queda. Diz assim, no capítulo 3, Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Preste atenção. Como ela torceu a palavra e falou ao contrário daquilo que o Senhor Deus ordenou a eles. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Viu? Prestou atenção nisso, meu amado irmão? Como Satanás, isto parecendo ser o que Deus tinha falado, mas ele torceu, ele fez ao contrário. E é assim que acontece nos dias de hoje, meus amados irmãos. Muitas pessoas querem ensinar a palavra, muitas igrejas, muitos sistemas religiosos hoje no mundo, um fala algo, outro fala outro. Por isso que Deus tem o seu plano. Desde os tempos passados, Deus sempre enviou um profeta, porque um profeta é a sua boca na terra, falando com o seu povo, com a sua igreja eleita. Aquela que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Então é por isso que nós conhecemos estas coisas, e nós, nas mínimas coisas, nós prestamos atenção e sabemos o quanto que Satanás é astuto, porque aqui ele inverteu a palavra de Deus. O Senhor disse: de todas as árvores vocês poderão comer, só da árvore da ciência do bem e do mal que não. Mas aqui Satanás fez uma pergunta para Eva, torcendo a palavra. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse, vê como ela insistiu. Você vê que isso aqui não foi um diálogo ou uma conversa de 5 ou 10 minutos. Talvez tenha levado horas essa conversa. Isto é o que acontece, meus amados irmãos, quando o homem deixa a presença de Deus, quando o homem vira as costas para a palavra de Deus, para a ordem de Deus, e vai ter um tempo a sós com Satanás, Daí vem o engano, porque ele é um espírito astuto, Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Você vê que aqui houve mais um engano,
certamente não morrereis. Então houveram aqui, meus amados irmãos, palavras astutas, palavras de engano. Né? Você diz, mas irmão Fernando, como que uma serpente, né, pode conversar com Eva? Meus amados irmãos, segundo o nosso mensageiro, né, e o que nós sabemos, segundo a Bíblia Sagrada, por que nós sabemos? Porque depois da maldição, quando a serpente recebeu a maldição, então nos trouxe a revelação do que realmente essa serpente era, a forma que ela era. A serpente, ela era um animal bem próximo do ser humano. Ela andava em pé como o homem, como Adão, como Eva. Você pode observar que depois, quando ela recebe a maldição, ela passa a se rastejar, né? Porque a maldição, né, fez isso com ela. Quando Deus amaldiçoou a serpente, então ela começou a se rastejar. Então você vê que nós vamos nos encaminhando aqui para que o seu entendimento seja bem aberto. Você pode observar que essa conversa se desenrolou ali por alguns momentos, talvez 1 hora, 2 horas, né, até que Eva conseguiu obter essa queda. Ela caiu na conversa desse animal que dentro dele possuía um espírito satânico, um espírito de Satanás. Porque Satanás é um espírito, né? E Deus é um espírito. Então, da mesma forma que Deus entra no homem para falar a sua palavra, da mesma forma que Deus entra nos seus servos para ser uma bênção, Satanás usa o homem, usa um animal, assim como ele pôde usar essa serpente, para trazer o engano, para trazer a sua palavra, né? Porque se Deus tem a sua palavra, Satanás tem a sua palavra. Só porque Deus é verdade e Satanás é engano. Porque desde o começo ele é um engano. Desde o começo ele é homicida, diz a Bíblia Sagrada. E nós conhecemos sobre essas coisas, né, meus amados irmãos? Então é muito tremendo, meus amados irmãos, e nós vamos caminhando aqui pela palavra de Deus. Então, depois da queda, você pode observar que depois da queda de Eva, que lhes foi proibido comer do fruto da árvore da vida. Mas irmão Fernando, por que foi proibido então depois? Né? Por que, meus amados irmãos? Porque eles caíram. A Bíblia diz que quando Deus deu a ordem, falou para Eva, para Adão, dizendo, no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. E se eles